Tá bom, então. Gostaria de fazer todos bem-vindos a mais uma aula do Instituto. Está sendo dirigida por mim. Teremos como primeira oração feita pela Luciana, da aula Zaira. E após a oração, eu volto para dar um anúncio e passar o tempo para a professora Rosana. Posso fazer? Sim. Dá licença. Querido amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui todas reunidas em seu nome. Te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos de ti. Te pedimos a tua proteção, te pedimos sabedoria e que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia e que tudo possa dar certo em nossas vidas. Esta oração que deixamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá bom. Obrigada, Lu, pela oração. Como anúncio, nós vamos ter no próximo final de semana, no domingo, dia 16/4, às 19 horas, na Estaca Mauá, a devocional para os jovens adultos. Eu não consigo pronunciar o nome do presidente e da sua esposa, porque é um pouco difícil, mas eu vou reforçar lá no grupo, tá bom? E agora eu passo o tempo para a Rosana, que irá nos dar aula. Obrigada, Tainá. Obrigada, Luciana, pela oração. Então, vamos lá. Eu estou aqui, acabei esquecendo de compartilhar o link aqui com o pessoal da minha família aqui, que às vezes quer assistir. Estou passando agora. Mas vamos lá. Sobre a aula que nós tivemos na semana passada, tivemos participações bem especiais de várias pessoas. O presidente Conceição falou a nós. Alguém quer comentar algum sentimento que teve? Alguma experiência que passou? Vocês lembram que o presidente falou sobre um tema sensível, né? Que é a atração por pessoas do mesmo sexo. Estão lembrados? Quem estava na aula? Também falamos sobre a família, né? Como sempre, e continuaremos nos temas, tá? Família. E a aula de hoje, para quem conseguiu ler durante a semana e ponderar, né? Já está sabendo que é procurar, a lição 8 e a lição 9 é hoje. A lição 8 é procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo e amar nossos irmãos e irmãs LGBT. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, sobre o estudo de hoje, sobre esse tema, que às vezes, nós respeitamos as pessoas, né, que tem, né, amor pelo mesmo sexo, mas será que nós amamos? O respeito, sim, o amor tem a ver com o respeito, mas o amor não é só respeito, né? O amor abrange uma coisa bem maior. Então, será que nós estamos amando? Vocês, antes, né, na minha idade, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, era mais difícil ver pessoas assim. Eles se escondiam bastante. Eu tive a oportunidade de conviver com um rapaz, né, homossexual. Eu até comentei no final da aula que eu gostava muito dele, eu amava ele e ele me amava, a gente era muito amigo. Era um amor assim bem especial. Ele me contava várias coisas que aconteceu na vida dele, de dificuldade mesmo, por ele ser
né, daquele jeito, falta de compreensão da própria família, principalmente, porque o pai dele expulsou ele de casa quando ficou sabendo, a mãe dele não deu, né, não conseguiu dar assistência para ele. Então, será que a gente já parou para pensar que a atração por pessoas do mesmo sexo são sentimentos reais? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente já começar a debater sobre essas ponderações, tá bom? Ok. Quem quiser ir falando alguma coisa, pode ligar o vídeo também, tá? Que às vezes a gente fica vendo aí uma tela meio escura só e é bom ver o rostinho de vocês, né? Se conhecer melhor. Tá bom? Vamos lá. Oi, Rô, bom dia a todos. Hoje eu não vou conseguir ligar minha câmera, porque eu estou aqui atarefada na cozinha, mas não quis deixar de ouvir a aula, tá bom? Tá bom, Lídia. Obrigada. De nada. Vamos ao título da aula, que eu já falei, tá bom? Procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo e amar nossos irmãos e irmãs LGBT. Quem pode ler para mim? Eu posso. Assim como outros membros da igreja, aqueles que têm atração por pessoas do mesmo sexo têm amigos e família, esperanças e sonhos, pontos fortes e fracos, e estão se esforçando para enfrentar os desafios da vida da melhor maneira possível. Infelizmente, alguns que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou se identificam como LGBT, sentem que não têm um lugar na igreja do Senhor. Em vez de se sentirem amados e apoiados, muitos se sentem rejeitados, isolados, confusos e atemorizados. Ok. Quer comentar, Luciana? Foi a Luciana que leu? Tem Larissa. bastante pão aí. O que eu ia falar? A única coisa que vai precisar, se for comprar, vai ser batata. Eu tô com medo de você comprar mais esse aqui Quem está e falando? estragar. Maçã você tá A levando? Luciana está com o Tem microfone aberto. duas. Então você traz um pouquinho mais de maçã. Luciana? É batata e maçã só. Que Oi, isso? Luciana. Eu tirei a voz da Luciana aqui um pouquinho, gente. Quem que leu esse tema aqui? Fui eu, Rosana, Larissa. Ah, Larissa, quer comentar, por favor? Quero sim. Bom, a primeira parte dessa, não sei se é uma citação, alguma coisa, fala que as pessoas que têm atração não deixam de ter sonhos, né? Não deixam de ter família, esperanças, principalmente talvez alguém que nasceu no evangelho, essa questão da moça, né? A gente sempre ouve na organização das moças, de você casar, se selar no templo. Então, essas pessoas que têm atração, elas não deixam de ter sonhos também, que às vezes elas podem se sentir rejeitadas, né? Na igreja, em vez de se sentir amadas, acolhidas e apoiadas. Eu acho que essa citação fala isso. Ok, isso mesmo. E é o que eu estava falando, né, do meu amigo lá, o Fred. Ele tinha todos esses desafios e muito mais. Então, pessoas com tantos desafios, né? Nós todos temos, é claro, mas além de todos os desafios que todos temos, às vezes, quando a gente tem alguma incongruência, tá? Que é o que foi falado na aula passada, sobre alguma incongruência, será que elas não teriam alguns desafios a mais, não é mesmo? De serem amadas, né? Porque no mundo nós precisamos ser amados. É uma coisa
que a gente almeja, todos almejam, né? Uma criança, desde que nasce, precisa sentir e ser amado pelos pais, pela mãe cuidando ali, amamentando, alimentando, né? O pai, toda a sua proteção. Então, precisamos de amor e ser aceitos também, conforme qualquer dos nossas dificuldades, nossas incongruências, né? Nós precisamos ser aceitos. E o profeta nos fala que, por exemplo, o mundo agora, né, o governo aí, está autorizando o casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. E a igreja deixa bem claro que nós jamais iremos concordar com isso, né? Mas nós podemos amar as pessoas que têm uma incongruência. Concordam comigo? Pense no que você pode fazer para ser mais semelhante ao Salvador e tratar todos os filhos do Pai Celestial com amor, inclusão e respeito. Então, aqui está falando o quê? Todos, né? Todos os filhos do Pai Celestial. E no tema da aula, inclusive, essa aqui, a Larissa leu, foi uma introdução, tá bom? Da aula. Mas no tema da aula, o profeta fala bastante, né, sobre amor, inclusão e respeito. Que às vezes nós rotulamos, temos rótulos até por nós mesmos. Eu me rotulo uma mulher casada, por exemplo. Sou vó, sou mãe, sou avó. São rótulos, mas são rótulos menores, porque o maior rótulo que nós podemos ter, né, é que nós somos filhos e filhas do Pai Celestial. Ok? Então, nós precisamos aceitar, respeitar, incluir e amar essas pessoas que se denominam LGBT, tá bom? Quem pode ler essa aqui para mim, por favor? É do Thomas S. Monson. Eu posso. Okay. Na verdade, o amor é a própria essência do Evangelho. Jesus é nosso exemplo. Sua vida foi um legado de amor. Ele curou os enfermos, ergueu os debilitados e salvou os pecadores. No final, a multidão enraivecida tirou-lhe a vida. Mas da colina do Golgata ressoam estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A maior expressão de compaixão e amor proferida na mortalidade. Isso, Lohane. Quer comentar? Eu acho, essa semana, né, a gente vem estudado bastante sobre isso. E como eu sou professora do seminário, professora da primária, eu tive que estudar sobre isso, também bem a fundo. E uma coisa que vem só se concretizando mais no meu coração é que ele amou a todos, independente. Às vezes a gente acha que ele me salvou e a gente fica na nossa cabeça que ele só me salvou e fez os meus pecados. Às vezes ele esquece que ele morreu na cruz e ressuscitou por todos nós, que o amor dele é imenso. E às vezes a gente não compreende, que ele entende cada um de nós, ele sofreu até todas as dores, ele pagou por todos os pecados, até aquele nosso pecado preferido. E que o amor dele é incomparável. E ele ama todos os filhos iguais, sem exceção. E ama seus filhos. É isso. Exatamente, Lohane, obrigada. Alguém mais quer comentar? Então, ainda comentando sobre essa citação do presidente Thomas S. Monson, e o que a Lohane falou também, é isso mesmo, o exemplo, né, de perdão e aceitação de Jesus Cristo que nos deixou é um legado, né, de amor.
mesmo aqueles que estavam crucificando ele, torturando, crucificando, ele falou, Pai, perdoa. Então, muitas vezes, a gente acusa pessoas, né? Coloca algum rótulo numa pessoa sem ela ter feito nem nada de mal para a gente, né? Então, fica aí uma ponderação. Bom, já como o presidente Conceição falou bastante sobre esse tema na aula passada, então eu queria dar somente mais essa passada que eu dei aqui. Eu vou colocar um vídeo agora que fala um pouquinho mais sobre isso para a gente finalizar sobre esse tema por enquanto, tá? Aqui, deixa eu ver se eu acho ele. É dessa irmã Jean B. Bigan, da Presidência Geral da Sociedade Socorro. Ela falou uma coisa bastante importante para a gente refletir aí, queria que vocês prestassem atenção um pouquinho. Quando nos concentramos no indivíduo, podemos, de fato, erguer e fortalecer. Tive a oportunidade de visitar diferentes áreas do mundo e de assistir a reuniões em muitas alas e ramos da igreja. E até conhecermos pessoas que são diferentes de nós de várias maneiras, é fácil nos concentrar num pequeno segmento e sentir que essa é a única maneira de ser. Acho que quando pensamos além de nós mesmos, quando consideramos os outros, isso nos ajuda a perceber todos somos a família do Pai Celestial. Quando não olhamos além de nós mesmos, quando permanecemos em nossa pequena unidade, perdemos a riqueza da vida que os outros oferecem. Perdemos as experiências de fortalecimento para nosso próprio testemunho se ficarmos presos em nosso mundinho. Alguns podem dizer, não preciso de outras pessoas, mas talvez elas precisem de você. Quando você escolhe sair de seu círculo, você está abençoando a vida de alguém. Acho que podemos nos concentrar no indivíduo. Podemos encontrar aquela pessoa que adoraria conversar ou que precisa de alguém para ouvi-la. Podemos procurar alguém que está afastado de todos, que está à margem. Isso me dá um propósito. Isso nos dá um propósito quando não nos sentimos à vontade em grandes grupos e nos concentramos no indivíduo. Uma das melhores maneiras de criar um bom relacionamento é não fazer suposições, mas ter uma mente e um coração abertos. Às vezes, nossa tendência é classificar as pessoas com base em alguma situação em sua vida ou família. E é sempre surpreendente quando mantemos a mente e o coração abertos. Descobrimos coisas maravilhosas sobre as pessoas que talvez jamais esperássemos descobrir. E quando tivermos experimentado, visto, aberto o coração para outras pessoas, veremos que todos pertencemos a essa família. Ok, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse vídeo? É mais ou menos aquilo que todos nós estávamos falando, né, desde o começo. Então, só para finalizar, pode falar. Sou eu, Fabiana. A gente não conseguiu ver o vídeo, viu, Rosana, mas deu para escutar tudo que foi falado. É isso essa é uma demonstração de amor, né? Isso que é o amor, né? É você sair da sua zona de conforto e ir lá conhecer as pessoas individualmente, né? A Giovana falou aquela hora que ela leu a citação ali, que ela sente cada vez mais que o Pai Celestial ama cada um dos seus filhos, né? Então,
O que a tua irmã falou, quando a gente sai do nosso mundinho, né, e vai pro individual, a gente consegue amar mais, né, entender melhor como esse amor do Pai Celestial, né, consegue fazer melhor, né, as coisas que Ele quer que a gente faça, demonstrar esse amor. Perfeito. Fabiana, alguém mais? Então, finalizando a história aí minha com o Fred, meu amigo homossexual lá da minha juventude, ele realmente teve a minha amizade. Eu não tinha realmente naquela idade, principalmente, eu não tinha preconceito contra nada, né? E às vezes a gente vai escutando coisas pelo mundo que acaba nos fazendo absorver alguma coisa, né? Mas nós devemos nos livrar disso. Eu testifico para vocês que nós devemos nos livrar dos preconceitos. E ele foi uma pessoa muito legal para mim. Ele foi um amigo mesmo naquela época. Nós passamos muitos anos juntos, porque ele era cabeleireiro, minha mãe sempre foi cabeleireira e eu trabalhava também lá no salão da minha mãe. Então nós tivemos uma convivência muito boa, nunca brigamos. E eu escutava ele e ele me escutava também, porque eu era uma pessoa que não me abria com muita gente, mas com ele eu senti vontade de me abrir, eu conversava bastante com ele. Então ele foi meu verdadeiro amigo. Eu não gosto nem de falar como que aconteceu depois as coisas, né? Porque ele não tinha apoio de família, e depois que ele saiu lá do salão da minha mãe, ele acabou se perdendo, né? E perdeu um pouco a estabilidade aí do emocional dele, por tantas coisas que ele passou e acabou morrendo aí, sem família, sem ninguém, né? E, então, é triste, mas é a realidade de muitos, né? Tá bom? E eu vou partir para a próxima aula, tá bom, gente? Que fala unir as famílias pela eternidade. Então, a gente está falando sempre de família, de casamento, filhos, e agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a outra família que nós temos, que é aquela família, né? Que nós. Vocês estão vendo aí, né, gente? Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Pronto. Vocês estão vendo, né? Unir as famílias pela eternidade. Tem uma família olhando para. A gente pensou que estava olhando para um lago, mas ali no final, no céu, tem um templo, né? Nessa figura. Então, quem pode ler para mim? Sua adoração no templo e seu serviço por seus antepassados vão abençoá-lo com mais paz e revelação pessoal e vão fortalecer seu compromisso de permanecer no caminho do convênio. Sim. Fabiana, você tem alguma coisa a comentar sobre essa introdução aí da aula? É sobre a família que nós temos, nossos antepassados, e o trabalho vicário que nós vamos falar agora, ok? Eu tenho um testemunho muito grande dessa obra no templo, né? Meu pai, ele me ajudou muito com as informações, né? Da gente fazer genealogia. E levamos muitos nomes para o templo, né? E isso fortaleceu realmente meu testemunho. Me deu muito mais paz, né? Toda vez que eu vou, quando a gente vai para o templo, já é maravilhoso. Mas quando você vai fazer uma ordenança por um familiar, é um negócio diferente, né? Parece que realmente a gente vai com um coração mais aberto, né, para receber revelação, para sentir, né, para ver se a pessoa recebeu ou não. Então, é muito legal. Eu acho que assim é uma coisa incrível, né? E fora a revelação pessoal, né, que eu já tive algumas experiências de receber ajuda com nomes, né? Que eu não conseguia encontrar. E com certeza foi uma ajuda do outro lado, que me ajudou a encontrar, né?
os nomes dos meus antepassados, né? E eu, sei lá, me ajuda demais a permanecer. Sei que a gente não está sozinho, né? Aqui desse lado. Tem um outro elo, né? Do outro lado, e isso ajuda a gente a ficar firme mesmo no caminho do convento. Ok, isso mesmo. Mais alguém? Então, preparando essa aula, gente, eu achei uma coisa bem interessante, é que nós estamos numa época aí da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, então tem muito a ver com a nosso trabalho vicário, né? Nós acreditamos fielmente que Cristo ressuscitou. Então, o que vai acontecer com os filhos de Deus, com os filhos dele? Se ele ressuscitou, ele possibilitou a nós ressuscitarmos também, né? Então, realmente, aí mostra a importância desse trabalho que nós fazemos. E também eu ponderei sobre o espírito de Elias, né? Que a Fabiana falou aí sobre um sentimento diferente quando nós fazemos o trabalho aí no templo pelos nossos antepassados. Então, qual seria esse sentimento diferente? Será que não é assim como o Espírito Santo, quando ele toca, nós sentimos no nosso coração? O espírito de Elias também toca o nosso coração. Concordam comigo? Faz sentido aí? Vamos lá. Quem pode ler para mim aqui? Eu posso. Leia, Yuri, por favor. Precisa haver um elo que ligue e una os pais aos filhos e os filhos aos pais, até que toda a corrente da família de Deus seja unida em uma só, e todos se tornarão uma família de Deus, e todos se tornarão família de Deus e de seu Cristo. Ok, quer comentar, Yuri? Quero sim. Na contabilidade, a gente percebe que, independente da quantidade de movimentações financeiras, independente do número de operações, né? Às vezes uma empresa grande, por exemplo, faz milhares de transações financeiras por dia, dá a entender de que está bagunçado, de que não há um controle dessas operações financeiras por causa da quantidade. Mas através da contabilidade e a ciência de controlar essas coisas, a gente vê que toda e qualquer operação financeira, por maior número que seja, ela precisa fazer parte de uma organização e assumir o seu devido lugar ali nas demonstrações da empresa. Então, a mesma coisa acontece com esse mundo, com os filhos de Deus. A gente olha para tantas pessoas na Terra, né? E a gente pensa que está tudo bagunçado. Mas para Deus, essa bagunça não existe. Há conexões entre as pessoas e todos estão conectados de alguma forma. E no final, né, por mais que agora esteja com essa cara de bagunça, né, pela quantidade de gente, Deus tem cada um de nós contado, né? Ele sabe a nossa origem e sabe de onde viemos, e é isso. Eu acho que é sobre esse elo que fala, é de organizar a terra, é de conectar cada um à sua respectiva árvore, até que todos cheguem em Adão. Essa é a ordem de Deus. Ah, isso mesmo. Excelente ponderação, Yuri. Inclusive, você falando, eu lembrei daquela escritura que fala de pequenas coisas que provém as grandes, né? Às vezes a gente acha que a gente é uma formiguinha aqui nesse mundo cheio de outras pessoas, mas uma formiguinha faz muita diferença lá no formigueiro, né? A formigueira também é todo organizado, né? É igual também uma colmeia, eu estava estudando sobre as abelhas. Uma abelhinha só não parece que é tão insignificante, mas ela tem a sua parte, ela tem a sua responsabilidade. E aí, juntas, que é o que você falou também, Yuri, juntas a gente faz um todo, né? E consegue fazer esse elo. Uma corrente, ela não consegue ser uma corrente fechada e forte com um elo só, né? Ela precisa de vários elos, né? Para ser uma corrente firme e fechar, né? O que tem que ser fechado aí.
Então, vamos continuar falando aí de elo, tá? Quem pode ler aqui, por favor? Não sei se esse negocinho que está aparecendo aqui para mim aparece para vocês, uma tarja preta. Bom, mas vamos lá. Quem consegue ler aqui para mim? Reflita sobre as formas pelas quais você já foi. Luiz? Reflita sobre formas pelas quais você já foi abençoado pela restauração das chaves seladoras. Por meio dessas chaves, esposos, esposas e pais e filhos podem ser unidos eternamente. Além disso, essas chaves abrem milagrosamente as portas para a realização do serviço no templo em favor dos nossos antepassados falecidos. O Senhor ensinou a Joseph Smith e a alguns dos primeiros membros da igreja a importância de realizar no templo as ordenanças em favor dos antepassados falecidos. Ok, Luiz. Luiz quer comentar ou alguém sobre isso? Pode falar, Luiz. Não, nessa escritura dá para ver, né, a importância, né, do trabalho no templo, né, de você realmente não achar que quando você perde alguém, você perde para sempre, né? Eu passei por isso recentemente, né? E isso é um alívio, né? Ler essa escritura, ler esse trecho aí do texto. Isso mesmo, são ponderações aí da aula, né, que eu coloquei, eu fui colocando algum pedacinho aí para vocês verem. E eu achei interessante que às vezes a gente fala, nossa, mas como, né? A gente vai conseguir selar a família, alguém que já morreu. E ali está escrito, ó, além disso, essas chaves. Do que nós estamos falando, gente? Quando se fala de chaves, né? É o poder selador do sacerdócio, né? Nós temos esse poder em nossas mãos, nós conseguimos receber desse grande poder de Deus, né? Que é selar, poder ser selador aí do sacerdócio. Então, essas chaves que é o sacerdócio, abrem o quê? Milagrosamente. Então, às vezes, o nosso raciocínio não consegue alcançar o poder, né, que isso nos traz. E às vezes a gente se apega à razão, né? E aí fica para nossa fé superar a razão. Se nós sabemos que Cristo ressuscitou, então nós sabemos que nós ressuscitaremos. E nós temos a oportunidade, a grande e linda oportunidade, milagrosa oportunidade de selar a nossa família, aquele que nós amamos e já partiu para nós, para estar conosco. Então, essas chaves abrem milagrosamente as portas para a realização do serviço no templo. Então, quando a gente ouve os profetas falando sobre vamos ao templo, todos os líderes falando, vamos ao templo. Nós temos uma campanha na estaca de 350 nomes, se eu não me engano, me corrijam aí, se alguém lembrar da quantidade exata. 350 nomes nós temos como designação para levar dos nossos antepassados, pegar nomes da nossa árvore genealógica ali, da nossa história da família, pelo Family Search, alguma coisa assim, e levar, inclusive até coloquei no grupo essa semana para vocês a minha bisavó, que a minha mãe chama Agostina, né? Que é em espanhol, aí no Brasil é Agostinha, e a avó dela é Agostina. Eu não sabia que o nome dela estava ligado à bisavó, então foi pesquisando que eu vi que foi em homenagem à avó dela, a minha bisavó, que ela recebeu o nome de Agostina, né? Agostinha.
no Brasil. Então, nós temos todo esse trabalho que foi designado pela estaca, por quê? São 350 números? Não, são 350 familiares nossos que vão receber as ordenanças do templo. São 350 pessoas que estarão mais ligadas aos seus familiares. Então, a estaca, ela fez todo esse projeto, essa designação para a gente, para nos ajudar, né? Porque tudo, que nem a gente acabou de falar, tudo que é junto parece que está maior, que fica maior. Eu, com uma formiguinha aqui, uma abelhinha, me sinto pequena. Mas se eu me juntar à minha colmeia, ao meu formigueiro, eu vou estar mais animada, eu vou estar vendo mais resultado, né? Então, é isso. Vamos pegar uns nomes aí, gente. Vamos levar. Eu já separei essa minha bisavó, vou levá-la essa semana lá no templo, tá bom? E assim nós podemos trabalhar juntos para construir algo bem grandioso aí e eterno, né? Então, tem uma escritura aqui que eu queria também que vocês lessem, está em Doutrina e Convênios 84, do 19 ao 22. Quem pode ler, por favor? O que eu falei, estava falando, né, sobre o sacerdócio. Vamos lá? Quem está aqui participando, já que não está se manifestando, eu vou chamar, né? Vamos lá. Ana Beatriz, pode ler? Posso ler. Peraí. E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Quer comentar, Ana? Que no caso, o poder do sacerdócio, além de nos abençoar, né, tipo, aqui na vida, a gente também pode abençoar as outras pessoas que não estão aqui no momento agora, né, que já passaram dessa vida. E aí, no caso, a autoridade do sacerdócio, ele pode se manifestar pra gente, né, na carne, como diz no versículo 21, e também pode abençoar, nós, né, aqui na nossa família, com bênçãos de saúde, bênçãos de conforto, além de que também a gente pode abençoar as pessoas que não estão mais aqui. Então, é uma bênção, né, a gente ter o sacerdócio, o que é o poder de Deus, né, para os homens. Então, ter o sacerdócio é uma bênção, porque a gente pode abençoar tanto pessoas aqui, como pessoas que estão do outro lado do véu, né? Então, é isso. Ok, Ana, isso mesmo. Perfeito. Alguém mais quer comentar sobre o nosso grandioso dom e poder do sacerdócio aí, que é maravilhoso para selar as famílias eternamente? Então, vamos lá. Quem pode ler aqui para mim a citação do presidente Gordon B. Hinckley, por favor? Ninguém se manifesta, eu vou chamar, hein? Vamos lá. Elisa, Gabi, quem é que está aí? Que aqui eu vejo 2 nomes. Posso ler, sim. Ok, Elisa, né? Uhum. Ok, Elisa, por favor. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou sobre como nos tornarmos salvadores desses membros da família. Assim como o Redentor deu sua vida em sacrifício vicário por todos os homens, e ao fazê-lo, tornou-se nosso Salvador, nós também, numa íntima proporção, quando nos envolvermos com o trabalho vicário no templo, tornamos-nos salvadores para os que estão do outro lado e não tenham meios de progredir, a não ser que algo seja feito em seu benefício pelos que estão na terra.
Ok, Elisa, quer comentar? Como nós podemos nos tornar-se como o Salvador e salvadores de alguém da nossa família ou de outras pessoas também, né? É que é importante, né, que a gente possa fazer essas ordenanças no tempo para essas pessoas, porque elas não tiveram oportunidade de fazer aqui na Terra. Então, aqui a gente é muito ensinado como amar o próximo e ajudar ao próximo. Isso é uma forma muito nobre de ajudá-los, né? Porque eles estão querendo progredir, mas eles não conseguem. E aí a gente pode ir lá e salvar, né, a vida deles fazendo esse trabalho. Além de que, ao fazermos isso, nós iremos receber grandes bênçãos também. Isso mesmo. Tem um filme, né, que é o meu favorito, que é Amor Além da Vida, né? Então, o personagem, né, que é o marido, que ele foi resgatar a esposa, ela acabou, um drama bem dramático mesmo, mas a gente chora até, mas é lindo de se pensar, né? Que ela acabou se suicidando e foi para o inferno. E o que aconteceu? Ele não se contentou com isso, não, ele foi atrás dela lá no inferno, né? Ele já estava morto, porque ela se suicidou, inclusive, porque ele era o alicerce dela, né? Então, ele acabou morrendo num acidente de trânsito, que ele era médico, né? Ele foi socorrer, e ela, eu vou dar spoiler, hein, gente? Desculpa aí, quem não assistiu ainda, mas devia ter assistido já, porque é bem antigo o filme, mas é muito bom. Então, ele morreu e ela perdeu a base dela. Então, ela entrou em depressão, coisa que ela já era meio deprimida, ela tinha passado por isso, né? Então, ela ainda estava sensível e acabou perdendo ele. E ele foi lá buscar ela. Então, olha só, nós não precisamos ir nem ao inferno e nem a lugar nenhum que a gente seja um lugar obscuro, desconhecido, ou que a gente não conheça. Nós temos o poder de puxar os nossos antepassados para nós somente com o poder de Deus, com o poder que o nosso Senhor nos deu, que é o poder do sacerdócio. Então, nós não precisamos ir ao inferno, pelo contrário, muito contrário, nós podemos ir a um lugar que é muito mais parecido com o céu, né? Que é o céu aqui na terra, que é o templo. Então, quando nós escutamos nossos líderes, nossos profetas, toda a liderança falando, vamos ao templo, nós vamos lá, no céu, resgatar os nossos antepassados. É no céu que nós vamos. Não precisamos ir a um lugar tão ruim, né? Então, é uma coisa figurativa que eu estou falando, mas é mais ou menos isso, né, que acontece. Quando a gente vai ao templo, nós vamos resgatar pessoas que não tiveram oportunidade, que não conheceram o evangelho verdadeiro, que não conseguiram se selar as suas famílias, que não conseguiram fazer convênios internos, como nós fomos abençoados, grandemente abençoados de fazer. Alguém quer falar mais alguma coisa? E aqui fala uma ínfima proporção, quer dizer, nós nos tornamos salvadores. O Senhor, nós temos um Salvador que é Jesus Cristo e nós nos tornamos um Salvador para alguém numa ínfima proporção, é claro, mas nós nos tornamos. É o que o presidente Gordon B. Hinckley afirmou, ok? Então, aqui tem uma escritura também, que é Obadias 1:21, né, que fala sobre os salvadores, que é o que a gente acabou de falar. Então, o presidente Gordon B. Hinckley, né, antigo profeta nosso, pode ter sido inspirado a deixar essa citação por essa escritura aqui, tá? Então, tem um vídeo na aula que vocês pudessem assistir, é muito bonito, que fala sobre esse tema aí. Levantar-se-ão salvadores no Monte Sião, e o reino será do Senhor. Então, nós podemos fazer aí um reino celestial junto com os nossos familiares. Esse dia eu estava pensando, eu estava assistindo
como fala? Filmes, né? Não filmes, série coreanas, né? Eles são muito românticos. Então, eu assisti uma série também que fala sobre que nós estávamos nos reinos celestiais, nós éramos também príncipes e princesas nos reinos aí celestiais. Algumas eram deusas e tal, mas é ficção, né? Só que eles vinham para uma experiência mortal, né? E o que acontece? Eles não tinham o poder de sacerdócio, então eles perdiam, né? Depois que passavam pelo esquecimento, eles perdiam aquela conexão com as pessoas. E eu estava pensando no seguinte assunto. Quando nós não selamos a nossa família e nós chegamos no céu, de volta, de volta. Será que a gente vai conseguir, né? Provavelmente vai ter um trabalho, eu sei que vai ter um trabalho aí, assim, espiritual, além da vida, mas quando nós toparmos, que nem a minha bisavó Agostina, eu nem sabia, né, do nome dela direito, já tinha me passado, assim, pela minha árvore ali, eu já devo ter vislumbrado em algum momento o nome dela, mas em nenhum momento, enquanto eu não peguei o nome dela ali para fazer as ordenanças por ela, eu me obtive, né, a ter um relacionamento com ela, uma lembrança dela. Então, será que quando eu chegasse lá no céu, eu ia reconhecer ela como minha bisavó? Tipo, a senhora é a Agostina? Ou ela me reconheceria? Oi, você é minha bisneta, você me fez, você me salvou, você me resgatou. Será que ela ia? Então, é uma ponderação, né? Que se os líderes, os profetas estão pedindo tanto para a gente realmente fazer esse trabalho, e aí depois a gente não vai poder falar que ninguém nos avisou, não é mesmo? Então, gente, eu queria que vocês deixassem o sentimento de vocês sobre a conferência, tá? Eu queria deixar esses últimos minutinhos aqui, faltam 9 minutos para acabar a aula. Da conferência, o que vocês sentiram sobre o tema da nossa... Vou parar o vídeo aqui. Do nosso curso, sobre famílias eternas, algum profeta, algum líder que falou a nós, algum elder. Queria que vocês falassem o que vocês sentiram sobre a família, sobre o nosso tema. Alguém tem alguma coisa a falar? Eu tenho, né? Mas eu queria ouvir de vocês primeiro. Não sei se vocês viram que, assim, perceberam, né? Eu tive essa impressão, né, na conferência, de que não falaram muito sobre família, sobre trabalho vicário, teve, sim, mensagens específicas, mas não foram tantas. Quais foram as mensagens mais importantes, mais, assim, acentuadas, que quase todos falaram, vocês lembram? Vocês tiveram essa mesma impressão que eu, que falaram sobre os relacionamentos? Sem falar diretamente sobre família, mas relacionamentos? Vocês tiveram essa impressão que eu tive? Enfatizou bastante mesmo a questão de pegar leve, né? Pegar leve, porque o mundo hoje em dia tá todo mundo muito revoltado. E aí, no geral, eu também senti essa orientação, né? Para pegar mais leve, para ser mais semelhante a Cristo na hora de se comunicar com as pessoas, na hora de expressar o que se sente. Gostei que ele fala que você pode tranquilamente discordar de alguém, né? Sem ser arrogante, coisas assim. Exatamente. Alguém mais? Eu como fã, assim, de último grau ou primeiro grau, não sei, do profeta Nelson, eu, assim,
Eu saí do chão mesmo no discurso dele de domingo, na manhã de domingo, né? Na primeira vez que ele falou na conferência, que no sábado eu fiquei esperando para ouvir ele, que eu amo ouvir as outras palavras, mas ele é o meu principal, né? E ele não falou. E aí no domingo, na primeira sessão, ele falou, né? Então ele falou o tempo todo de relacionamentos, né? Ele falou sobre a gente realmente ter aquele amor capaz de compreender o outro e perdoar, né? Perdoar foi, eu acho que a palavra mais forte aí que ele nos deixou, né? Então, a gente vê muita picuinha, né? Na nossa família, às vezes, na igreja até, às vezes. Mas ele falou que se não tiver nada, que nós podemos falar de uma pessoa que não seja louvável, de boa fama, virtuoso, que nós não possamos falar de outra pessoa dessa forma que nós não falemos, né? Nós possamos falar dessas pessoas somente a parte boa de cada pessoa. É isso que ele quis dizer, eu acredito. Faz sentido aí para vocês? Tá bom, gente? Então, nesse domingo agora, que vai ser de Páscoa, tá? E nessa sexta-feira, que foi o dia que o Senhor, ele deixou, né, esse corpo mortal e foi lá para o mundo espiritual. Então, ele deu esse exemplo perfeito de que nós estamos aqui na Terra para uma experiência mortal. E nós vamos voltar a viver. Então, vai depender de nós, de nossas escolhas, do que nós amarmos a cada próximo, respeitar cada pessoa, seja ela diferente de nós. E que bom, né? São todos diferentes de nós. Nós somos seres exclusivos, individuais, personalidades e exclusivas. Mas nós podemos ser melhores. Não podemos ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, a Gabriela está aí, sem ser, falando da novela, tá, gente? Não estou falando da Gabriela que está aqui no nossa aula. A síndrome daquela novela da Gabriela, que fala, eu nasci assim, da música, né, no caso. A novela não tem nada a ver, né? Eu acho que com a música, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou morrer assim, será? Não, né? Nós podemos mudar. Nós temos todas as ferramentas que o Senhor nos deixou. Então, é aquele Cristo que ressuscitou, que nos pede para sermos salvadores em Sião, que nos pede para amarmos. E o profeta é o porta-voz dele, e os líderes, todos os líderes são porta-vozes de Cristo, né? Que ele é o cabeça dessa igreja. E ele ressuscitou para que nós possamos ressuscitar. E nesse domingo de Páscoa podemos nos lembrar mais ainda perfeitamente disso. De que nós precisamos ser salvadores, sim, no Monte Sião. E é agora, o tempo é agora. É essa aula, esse testemunho que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigada, Rosana, pela aula. Obrigada a todos pela presença e pela participação. Só reforçando, domingo que vem, o serão dos jovens adultos, tá bom? Mas eu vou reforçar lá no grupo durante a semana. E como última oração de encerramento, eu irei fazer, tá bom? Licença. Nosso querido, bondoso, amado Pai Celestial, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade que tivemos hoje de fortalecer nossos espíritos, fortalecer nosso testemunho, Pai, de aprender mais sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua veracidade. Obrigado pela saúde que temos, pelo dia que estamos tendo, Pai, por termos o Evangelho restaurado aqui na Terra, Pai, por sabermos da importância de Tua expiação.
por sentirmos o infinito amor por cada um de nós e por termos a oportunidade de sermos pessoas melhores a cada dia e de nos arrependermos para voltarmos à sua presença. Que possamos colocar em prática o que aqui aprendemos, que possamos esforçar para ser pessoas melhores a cada dia, Pai. Perdoa por nossas faltas e nossos erros, Senhor. Temos muito que agradecer, Senhor, por tudo que temos concedido a cada dia. Essas coisas que te deixamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Tainá. Amém. Obrigada a todos. Próxima aula aí, estão todos convidados. Eu vou colocar o tema lá no grupo, tá bom? Até mais. Bom sábado aí, bom domingo para todos. Obrigado, boa Páscoa. Obrigado. Obrigada. Rosana, Oi. o seu Gomes vem de que lugar, você sabe? Meu Gomes é do meu pai, né? Por parte de pai. De que região que vem, você sabe? Meu pai, ele é de descendente de índio. Ah, sério? Ah, legal, porque o meu sobrenome também é Gomes, né? E a parte do meu pai vem lá da Bahia, né? E aí a gente chegou, tem